salve, seguidores da página Arena Evolucionista. Sejam bem-vindos a mais uma tentativa de vídeo dessas várias tentativas de vídeo que já fizemos ao longo da história da página. E vamos lá. Muitas pessoas estão chegando na página através do chat, seja do Facebook ou do Instagram, e estão pedindo algumas refutações a respeito das colocações feitas pelo Dr. Marcos Eberlin e o pastor Rodrigo, que se auto-intitula arqueólogo. O pastor Marcos Eberlin, ele é, para quem não sabe, além de professor, ele é doutor em Química e ele é um dos líderes, se não o líder, do design inteligente do Brasil. Ele está lá no movimento, ele é um dos principais cabeças lá dentro. Existem outros menores, só que ele é o que mais chama atenção pelo seu nível, do seu currículo pessoal como químico em espectrometria de massas. O cara é pancada. Nessa área ele é pancada. Ele é um nome. Ele é uma referência do Brasil. Ele é um orgulho do Brasil nesse sentido aí. Entendeu? Quando se fala em química de espectrometria. Às vezes engancha essa palavra. O que acontece? Só que isso aí não dá título a ele para entrar em biologia e em outros campos relacionados ao estudo da vida. Ele fica dando pitaco, então, numa área que não corresponde a dele, e distorcendo várias informações para poder dar respaldo às crenças pessoais. Note, você que é de biologia, você não vai entrar em química para ficar dando pitaco, distorcer informações em química para poder tentar respaldar suas crenças. Você nunca vai lá em química dizer que um arco-íris só passou a existir depois de um suposto dilúvio para cá, porque você sabe que os químicos e os físicos explicam o arco-íris como a decomposição da luz. É um espectro de luz visível, na porção visível. Então você não entra e fica falando bobagem. Só que o Marcos Eberlin, ele faz isso em biologia. Ele entra em biologia para falar bobagem. Eu não entraria em biologia para ficar falando bobagem, a não ser algo que fosse construtivo, que favorecesse, entendeu? A busca pelo conhecimento a respeito da evolução biológica. Nesse ponto aí eu entro, favorecendo então alguns estudos, contribuindo como eu fiz no caso de quando publiquei minha monografia sobre seleção natural de elementos químicos, que é um pilar, um pontapé então para a biologia. É nesse ponto aí então que eu me meto e dou pitaco para poder ajudar a manter o conhecimento sempre em construção. Como diz Newton, né? Se eu cheguei mais longe foi por estar sob ombros de gigantes. E assim, todo conhecimento então que possa nos trazer mais conhecimento é bem-vindo. Mas não as deturpações do professor Marcos Eberlin. O professor Marcos Eberlin mais o Rodrigo fizeram então uma live, para quem não está sabendo, em um canal famoso no YouTube, um programa bem famoso, que está repercutindo bastante na internet, e os proponentes do design inteligente estão espalhando isso aí como se fosse um documentário. E muitas pessoas chegaram aqui então na página para pedir algumas refutações. Só que a princípio eu preciso dizer o seguinte, pessoal. Não existe ciência ali na abordagem deles. Não existe ciência, então não tem como refutar. Porque ela é um conjunto só de deturpações e distorções. É um conjunto massivo de informações distorcidas. Só aparece um pingo ou outro de ciência ali, ao acaso, quando eles não querem respaldar as crenças pessoais deles. Então eles vão abordar algumas explicações dentro, considerando teorias, hipóteses e leis dentro da ciência. Quando não,
Quando não convém, eles dão um salto por cima da ciência, eles esquecem a ciência e partem então para defender mesmo coisas que são fantasiosas, delírios pessoais, crenças e fantasias. O professor Eberle, ele então falou dos tecidos moles e que isso dá respaldo então para uma Terra jovem, que dá respaldo então para a existência de dinossauros como o Tiranossauro Rex e outros dinossauros grandes, que não estamos abordando aqui no sentido de dinossauros avianos, para que fique claro, e sim ele está abordando no sentido dos outros dinossauros que foram extintos, na tentativa de trazer para você a concepção de que esses dinossauros conviveram com os humanos e que foram extintos recentemente, e que supostamente subiram em uma arca para sobreviverem, e depois desceram dessa tal de arca, a Arca de Noé, num suposto dilúvio global. E depois disso aí eles se tornaram carnívoros, porque antes eles eram herbívoros, de acordo com a narrativa do Marcus Eberle. Primeiro ele pega uma questão que ele sabe que ele está mentindo. Ele tem ciência do que é tecido mole, galera. Ele está distorcendo de forma proporcional e proposital, entendeu? Ele distorce o professor. Ele sabe que quando nós falamos de tecidos moles, nós estamos falando de tecidos moles em vida, tecido mole em vida. Esse tecido mole é um tecido que não é um tecido para todos os fins duro. Justamente por isso nós abordamos tecidos moles, que ele é exatamente o oposto dos tecidos duros. Os tecidos duros são as unhas, os dentes, os ossos, carapaças, conchas e outros. Todos esses daí, materiais mineralizados e na maioria das suas vezes calcificados, eles são tecidos duros. Olha, perceba um dente é um tecido duro, pessoal. São tecidos duros. E tecidos duros, eles podem facilitar ou podem fossilizar muito mais fácil que os tecidos moles. Imagine para você uma orelha que faz parte de um tecido mole fossilizar, uma língua que faz parte de um tecido mole fossilizar, um olho que faz parte de um tecido mole fossilizar, um cérebro, um músculo, alguma parte dos órgãos internos fossilizarem. É muito mais difícil do que um tecido duro fossilizar, pessoal. Então, é difícil, é raro. Mas quem foi que disse que não pode acontecer? Quem foi que proibiu? Qual foi o momento em que a natureza disse, olha, tecidos moles não podem fossilizar? Em nenhum momento. Nós já encontramos crânios de pelo menos 2 ou 3 seres vivos diferentes, que eu tenho conhecimento de pelo menos um dinossauro e um peixe, com o cérebro dentro, fossilizado também. Ou seja, o tecido duro, que faz parte do crânio, está fossilizado, e dentro dele o tecido mole, que seria, portanto, o cérebro, fossilizado também. É uma rocha dentro de outra. São duas rochas, pessoal. 2 materiais fossilizados. Não é tecido mole no sentido de carne fresca, como eles exploram, como eles distorcem, como eles apresentam para o público deles, dando o sentido que, olha, foram encontrados tecidos moles e em ossos de tiranossauros, e logo isso nos diz que eles são recentes, carne fresca. Inclusive nos posts deles, eles não podem mentir, dizer que não fazem isso, porque eles fazem isso nos posts deles, de colocar figuras de carne fresca, fazendo então analogia com os tecidos moles, para dizer, olha, carne fresca ali, olha, tiranossauro que foi então extinto há poucos anos. Não existe isso. Pessoal, esses tecidos moles, quando eles são tratados com algumas substâncias como ácido clorídrico e outros ácidos, os minerais são retirados nessas soluções
entendeu? E esses tecidos moles, eles passam então a aparentar, eles passam a colocar ou recolocar uma textura parecida com a que já foi um dia, entendeu? Um músculo, por exemplo, fossilizado, quando você retira os minerais usando ácidos e outras soluções, eles então vão apresentar uma textura parecida e uma coloração parecida com o que eles apresentaram um dia. Caramba! Aí eles pegam essa foto do material já desmineralizado, já parecido com o que já foi um dia, e distorcem totalmente. Não é assim. Os materiais fossilizados, eles estão totalmente mineralizados, muitas vezes petrificados, e esses minerais é o que ajudam na preservação. Ok? Então, o professor ele sabe muito bem que tecido mole não é o que ele está apresentando para o público dele. Ele sabe muito bem, até porque ele já auxiliou alguns dos companheiros dele, do design inteligente, na construção de artigos. Eles publicaram artigos sobre tecidos moles, apresentando um número, uma revisão de literatura, para apresentar um número de objetos fósseis com tecidos moles que já foram encontrados no mundo, entendeu? E nesse artigo eles são bem claros sobre a definição do que é tecido mole. Então ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele distorce de maneira proposital. E isso é desonestidade intelectual. Se ele sabe e distorce de maneira proposital, ele não pode reclamar de nós taxarmos ele de uma pessoa intelectualmente desonesta. Outro detalhe, eles trazem a dentição, a arcada dentária ali, todos os formatos dos dentes do tiranossauro e a presença de alguns vegetais como resposta, ou melhor, como evidência para tiranossauros herbívoros. Eles já fizeram isso outras vezes com outros seres vivos, e antes tinha até uma publicação de um dos adeptos do design inteligente no site criacionismo.com que abordava assim: olha, crocodilos eram herbívoros, porque há a presença então de vegetais dentro do corpo de alguns crocodilos, porque quando eles estão caçando, as frutas que caem na boca deles, eles engolem as frutas e folhas. Então, portanto, eles são herbívoros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. Desde quando animais carnívoros, eles não podem ingerir folhas? Quem foi que proibiu animais carnívoros de ingerirem folhas? Muitas vezes os animais ingerem as folhas justamente para tratar algum problema, muitas vezes quando estão com disenteria, por exemplo, com diarreia. Se é que os outros animais têm disenteria e diarreia, eu posso estar falando agora uma groselha, mas eu me baseio isso no fato dos gatos, eles quando eles estão assim com diarreia, eles vão lá e comem folhas, eles comem grama, capim, entendeu? Quando eles estão com alguns problemas, eles comem capim, entendeu? Ou seja, quem foi que proibiu carnívoros de ingerirem uma vez ou outra folhas? E pior, né? Carnívoros como jacarés, eles não têm como descartar o que cai dentro da boca deles. Eles não cospem. O que caiu na rede, é peixe. Entendeu? Caiu na boca, desce, ele engole, entendeu? Para ele é comida. Então aqui e acolá você vai encontrar sim materiais vegetais dentro de jacarés e crocodilos e dentro de outros animais carnívoros como gatos, por exemplo, cães que são considerados carnívoros também por definição, uma vez que eles conseguem sobreviver
se alimentando de carne, lobos e outros podem sim ingerir matéria vegetal, principalmente quando estão doentes. A questão da diarreia aí, ou disenteria, isso aí pode até ser um equívoco aqui no vídeo que eles podem até tirar do contexto. Mas o ponto central aqui de que estou abordando é que quando os animais estão doentes, eles ingerem matéria vegetal. Caramba! E não seria diferente com o Tiranossauro Rex. Ele ingerir matéria vegetal, inclusive em suas caçadas. E ali algumas folhas junto com o alimento que ele está consumindo. Caramba! É impossível? Não. Detalhe. Os dentes dos Tiranossauros Rex, eles mostram que se tratavam de seres carnívoros. Aí o pessoal do design inteligente, mais uma vez vai distorcer, pegar o exemplo do panda e dizer, olha, mas o panda tem uma dentição apropriada, como dizem os evolucionistas, para mastigar carne, mas eles se alimentam de vegetais. Os pandas nem sempre foram herbívoros, nem sempre se alimentaram de bambu. Os pandas eles descendem de um grupo de ursos cuja alimentação era baseada em carne. O aparelho digestivo dos pandas ele não é apropriado para o consumo de vegetais. Ele é apropriado para o consumo de carne e existem artigos na literatura que mostram isso. E existem várias evidências que vão corroborar com isso. Uma delas é que eles precisam se alimentar por várias horas no dia, por dia, se alimentar sem parar, porque a quantidade de energia que eles obtêm, que eles extraem do bambu consumido é muito pequena para a sua sobrevivência. Então eles precisam comer muito bambu, várias horas por dia, digerindo o bambu, para poder conseguir aquela energia suficiente para sobreviver. Caso contrário, entra em desnutrição e morre. Tão pouca energia, entendeu? Que eles conseguem extrair do bambu, que pandas, às vezes, eles não conseguem criar 2 filhotes. Às vezes não. É quase que uma regra os pandas abandonarem um dos filhotes porque não tem leite suficiente para amamentar 2 filhotes, porque a sua dieta baseada em vegetais não dá matéria-prima suficiente para que o corpo converta, produza leite suficiente para alimentar mais do que um filhote. E aí, quando os pandas dão à luz a mais do que um filhote, um desses filhotes vai ser abandonado na natureza, vai ser deixado à sorte. E olha aí que design mais inteligente nisso aí. Vocês verem que abordar que os dentes dos pandas e o panda ele é apropriado para comer vegetais não é só ir pela ignorância, como cair num paradoxo contra o próprio design inteligente, no qual um dos filhotes precisa morrer porque a mãe não consegue alimentar os 2 filhotes porque a dieta dela não permite isso. Olha que interessante aí. Olha que curioso. Muitas vezes quando eu estou fazendo essas transmissões aqui, como eu fico fazendo aqui na beira do mato, captando um sinal aberto aqui de Wi-Fi, porque eu gosto de gravar aqui na beira da vegetação. Muitas vezes a imagem e o vídeo não estão sincronizadas. Às vezes a imagem atrasa, ou o áudio atrasa, ou vice-versa, enfim. Mas espero que vocês foquem mais no que vocês estão ouvindo como conteúdo do que na imagem que vocês estão vendo. E aí, pessoal, vocês podem perceber que a falácia dos dentes dos tiranossauros para consumo de bambu, ou de bambu não, de vegetais, baseados nos ursos pandas que consomem bambu, não se sustenta. Não se sustenta. É um conjunto absurdo de distorções
propositais, que se eu fosse pegar gancho por gancho das bobagens que eles falaram, nas groselhas que eles falaram na live lá, teria conteúdo para um canal trabalhar o ano todinho rebatendo. Então, nesse ponto aí, que é fundamental para os senhores entenderem tecido mole e entenderem que tudo aquilo ali é distorção, vocês puderam ver até esse momento de vídeo aqui as groselhas anti-ciência que foram colocadas lá na mesa, no debate deles, na live, no YouTube, como verdades científicas, mas de ciência não tem nada. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, pessoal.